vai mudar de emprego, mas não sabe muito bem como é que vai negociar o emprego no salário novo. Sabe que a maioria das pessoas simplesmente muda de emprego sem negociar o salário. Ou ainda você quer negociar o salário melhor na empresa que você trabalha. Você está bem lá, quer negociar o salário, mas está com algum receio. Talvez o que te faltem são algumas técnicas. Então faz o seguinte, fica aqui comigo hoje, que eu vou dar umas dicas que vão te ajudar a negociar salário, ou seja, quando você quer mudar de emprego ou ainda no emprego que você está hoje. Eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te ajudo a dominar a arte da negociação para construir uma carreira de sucesso. E para começar, eu quero já te pedir para deixar seu like aí. Para quem está no Instagram, pode clicar no coraçãozinho aí, sempre é um incentivo a mais. E para quem está no YouTube, no Facebook, dá seu like, se inscreve no canal no YouTube. E já pode deixar aí no chat os seus comentários, as suas dúvidas, que eu vou responder no final da noite. E se algum de vocês conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, já compartilha agora. Chama ele, faz ele participar, envia e vamos todo mundo participar dessa live que é importante. E no episódio de hoje, eu vou dar algumas dicas para você negociar melhor o seu salário. Bom, o que acontece? Você reflete, entende que merece um aumento de salário. Entende que tem feito um bom trabalho na empresa e que é justo que você seja reconhecido por isso. Mas será que só isso é suficiente para você conseguir aquele tão almejado aumento de salário? E a resposta é simples. Não. Infelizmente, não. Um erro que muitas pessoas e muitos negociadores cometem é acreditar que porque você chegou a uma determinada conclusão, a outra pessoa é obrigada a chegar à mesma conclusão que você. Isso não vai acontecer. Então, o fato de você achar que merece um aumento de salário não necessariamente é o mesmo ponto de vista do seu chefe ou da empresa que você trabalha. Agora, se você realmente acredita que merece o aumento, então você vai ter que persuadir o seu chefe, quem mais tiver influência aí, para chegar à mesma conclusão que você. Agora, como você vai fazer isso? Então fica comigo até o final, que eu vou dar umas dicas fantásticas para você fazer isso. E a primeira dica é a preparação. Assim como em qualquer outro tipo de negociação, negociar seu salário exige, sim, preparação. E se você não se preparar bem, ou você vai falhar no seu objetivo, ou vai ter muito mais dificuldade para conseguir o aumento que você quer. Agora, o que é importante considerar nessa preparação? Em primeiro lugar, você deve conhecer quanto é o salário para a sua posição no seu segmento, na sua região. Porque quando você entra numa discussão de salário sem uma base numérica, a chance é grande que o seu chefe vai controlar a negociação. E aí, ele vai te direcionar para o ponto de vista onde ele deseja. E isso não necessariamente é o que você quer. E para fazer isso, hoje já tem consulta online, e você sempre pode perguntar para colegas, amigos, isso é tranquilo. Além disso, você precisa, e é muito importante, que você tenha uma boa BATNA. Afinal, o que é BATNA? BATNA é um acrônimo do inglês que significa Best Alternative to a Negotiated Agreement. Ou seja, caso você não consiga fechar a sua negociação, qual vai ser a sua opção? Nesse caso do aumento, caso você não consiga o aumento, você foi, tentou, negociou, não conseguiu. Qual vai ser a sua opção? Essa é a sua BATNA. E você não precisa querer usar a BATNA. Vamos imaginar que, por exemplo, a sua BATNA seja trocar de empresa. Mas você gosta de onde você trabalha, tudo é conveniente, o ambiente é bom e está tudo bem. Seu objetivo é o aumento de salário. Então, ter uma BATNA boa simplesmente vai te dar confiança, que é importante, e argumentos. E com isso, vai te ajudar na sua estratégia de conseguir aquilo que você realmente deseja, que é o aumento e ficar na empresa. Então, de preferência, você nem vai usar a sua BATNA, mas é sempre bom ter uma em mão. Até mesmo para te dar a sensação de poder na negociação. E a gente sabe
que quando você entra com uma sensação de poder na negociação, a tua chance de sucesso é muito maior. E o que acontece é que, normalmente, a gente vê a empresa com mais poder de negociação, porque ele simplesmente pode dizer não e mandar você voltar ao trabalho. Agora, se você não tiver uma boa BATNA, aí realmente o poder está do outro lado. E aí você vai ter mais dificuldade se você está negociando com uma pessoa inflexível, por exemplo. Então, mesmo sem a intenção de mudar de emprego, faz uma sondagem, envia uns currículos, contatos headhunters, descobre o quanto o mercado te deseja. Isso vai te ajudar muito, vai te dar força na negociação, mesmo que você não quiser mudar de emprego. É simplesmente para você ter em mãos o que vai te ajudar na estratégia e na confiança dentro da negociação. O terceiro ponto da preparação é você pensar no ganha-ganha. Em qualquer negociação, na verdade, em qualquer aspecto da vida, a única forma de você ser realmente bem-sucedido é pensando no ganha-ganha. Não importa. Entrar numa negociação salarial esperando forçar o outro lado a aceitar o que você está impondo, simplesmente porque você acha que merece o aumento, é aí que você vai falhar e vai sair da mesa de negociação sem nada. O que você precisa se fazer é uma pergunta que é a seguinte: o que eu posso entregar para a empresa que justifique eles me concederem um aumento? Se a empresa não sentir que vai ser beneficiada te dando o aumento, por que eles fariam isso? Percebe? Ter uma boa resposta para essa pergunta é fundamental antes da negociação. Você precisa chegar na negociação já sabendo isso. Então, quais são os interesses futuros da empresa que você vai ajudar a realizar? O que você pode oferecer para a empresa que está alinhado com os planos futuros da empresa? E vocês perceberam que 2 vezes eu falei futuro. Por quê? Porque nesse quesito não adianta olhar para trás. O que você fez, claro que é importante. A gente vai falar disso mais para frente. Mas na negociação, você precisa olhar para o futuro. Tudo que você fez não vai contar muito se você não puder contribuir para a empresa no futuro. Imaginar que você vai ser reconhecido pelo tempo de casa, pelo que você fez no passado, é ingenuidade da sua parte, não vai acontecer. Então, você precisa necessariamente levar uma proposta ganha-ganha. Você vai receber um aumento e a empresa vai estar atendida na necessidade futura dela. Então, não tem jeito, é a mesma coisa que você tem que pensar o seguinte: quando a empresa contrata um funcionário novo, ela olha para o passado dele? É claro que ela olha para o passado dele. Ela está interessada em saber se ela não está contratando uma pessoa que não tem a experiência que ela precisa e nada disso. Mas, quando ela contrata um profissional de fora, o que ela está preocupada? Ela não está preocupada com o que ele fez no passado, porque aquilo já foi, ele já fez, já deu resultado para outra empresa e tudo isso. Ela está muito mais preocupada com o que ele vai poder propiciar para ela no futuro. Percebe? Eu contrato um funcionário, eu quero saber o que ele vai me trazer de resultado no futuro. O que ele trouxe de resultado no passado, já foi. A gente tem que ter em mente a mesma coisa, mesmo quando a gente já está na empresa há 20 anos e vai negociar um aumento de salário, é a mesma coisa. A empresa, ela vai dar para a gente um aumento de salário mediante alguma coisa que a gente possa entregar em troca para o futuro. Não tem jeito. Porque se você acha que a empresa tem que te dar o aumento por tempo de serviço, melhor nem começar a negociar, porque faz tempo que as coisas não são assim. Se você não tem mais nada a oferecer, por que a empresa vai te dar o aumento? Não faria sentido. Agora, como eu tinha dito, é importante você ter clareza sobre o que você fez no passado até aquele momento. Então, o que você pode fazer? Você prepara um resumo de uma folha, onde você coloca todas as contribuições que você fez pela empresa nos últimos anos. Quanto mais significativas e mais recentes, melhor. Então, isso tem que estar no topo da tua lista. Porque se você só tiver conquista antiga, aí isso não vai ajudar muito. Então, além das contribuições diretas para o resultado da empresa,
tem mais uma coisa que você precisa levar que é extremamente importante, que é o que você fez para o seu desenvolvimento pessoal, por sua iniciativa. E esse ponto é crucial. Por quê? Se você é daqueles que está esperando a empresa te empurrar para fazer um curso, se atualizar, ler um livro, seguir um assunto que te desenvolve, não só lazer nas redes sociais, aí você vai ter problema. Por quê? Se você é daquelas pessoas que vivem dizendo, olha, se a empresa quiser que eu aprenda isso, eles que pagam, aí você vai ter problema. Por quê? Você tem que lembrar o seguinte, a tua carreira é tua responsabilidade. E isso é bom. Por quê? A nossa carreira é uma coisa muito importante. Todos os nossos desejos, os nossos sonhos de futuro dependem da nossa carreira. E aí você pega isso, que é tão importante para você, e terceiriza, põe a responsabilidade da minha carreira, da empresa, do meu chefe. Pô, é uma coisa muito importante para você terceirizar essa responsabilidade. Isso tem que ser sua responsabilidade. E você tem que se desenvolver por conta própria. Então, se você espera que a empresa faça isso por você, o que vai acontecer é que cedo ou tarde você vai perder o emprego. E vai ser bem difícil conseguir uma recolocação. Então, não adianta, naquela sua folha resumo que você vai fazer, de históricos, de qualificações, você tem que mostrar que você é um profissional mais capacitado do que você era no ano passado, e no ano anterior, e assim por diante, não tem jeito. Porque também, por que a empresa vai te reconhecer se você não evolui? Porque a empresa evolui. Se você não vai evoluir, não adianta. Teve uma vez, inclusive, que, como eu era gestor e tive uma negociação de salário, eu perguntei para o funcionário, bom, o que você fez em termos de desenvolvimento pessoal nessa área que você quer trabalhar nos últimos anos? E a resposta dele foi nada. A empresa não pediu para fazer nada, foi o que ele falou. Bom, desnecessário dizer que ele saiu da sala sem nenhum centavo de aumento. E no ano seguinte, ele acabou perdendo emprego. As empresas não querem pessoas que fiquem estagnadas. O que a gente tem que lembrar é que a empresa busca alguém que pode ajudá-la no futuro. E o seu desenvolvimento na sua área é justamente o que vai te proporcionar condições para você fazer isso. Porque, como eu disse, a empresa evolui também. E se as pessoas, e a empresa que não evolui, na verdade, ela quebra, ela fica pelo caminho, não tem jeito. E se você não acompanhar essa evolução, você não só vai estar fora da empresa que você trabalha, mas você vai estar fora do mercado. Por quê? Você congelou, você estagnou. E as coisas não são assim, elas não ficam paradas. Não tem jeito. Tem uma outra questão que é extremamente importante, e tudo isso faz parte do planejamento, ainda não começamos a negociar ainda, que é o seguinte, qualquer bom negociador, tá? Independente se é uma negociação de salário ou qualquer outro tipo de negociação, o bom negociador sempre escolhe o momento propício para começar uma negociação. Agora, como que isso se aplica a uma negociação salarial? Bom, muitas empresas, por exemplo, elas têm por padrão reconhecer aumentos de mérito em abril, março, maio, nessa época. Vamos imaginar que seja em abril. Agora, se você chegar lá para negociar seu salário em maio, a tua chance de sucesso é mais baixa. Por quê? Se você já sabe que o aumento de mérito é em abril, a tua negociação tem que começar em fevereiro, antes das decisões de quem recebe quanto de aumento. Uma outra coisa nesse quesito é o dia da semana que você escolhe para pedir aumento. E isso é muito importante. Tem estudos que mostram que o melhor dia para você fazer isso é quinta-feira. Mas por que isso? A gente tende a começar a semana mais duros e mais inflexíveis. Tá? É assim que a gente sempre começa a semana. E, à medida que a semana passa, a gente tende a se tornar um pouco mais flexível. E isso é importante. Agora, o que acontece? Na sexta-feira, sempre que a gente tem a chance, a gente tende a passar as decisões mais complicadas para a semana seguinte.
Hoje é sexta-feira, na segunda-feira a gente vê isso. Então, o melhor dia para você iniciar uma negociação de salário é quinta-feira. É quando você vai ter uma receptividade maior para fazer isso. E tem mais uma questão com relação ao momento mais adequado, que é seu chefe, que é a pessoa para quem você vai pedir o aumento de salário. Por quê? Todos nós temos lá os nossos hábitos, as nossas manias. Tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à tarde, tem gente que chega de manhã cheio de energia, outros num mau humor danado logo de manhã. Então, você tem que levar isso em consideração. E, além disso, a gente tem o nosso momento, é bem aquele momento. Por quê? Se você vai discutir um aumento com o seu chefe, logo depois que ele sai de uma reunião de diretoria, onde ele foi trucidado por qualquer razão, é uma estratégia pouco recomendável, você há de concordar. Então, da mesma forma que em qualquer outro tipo de negociação, você conhecer o seu interlocutor, você escolher o momento adequado para fazer essa reunião, é um fator chave para o seu sucesso. E tem uma coisa que dentro da preparação ainda, mas que não é mandatória, mas que ajuda muito para você fazer a preparação para uma negociação de aumento de salário, que é ter informações-chave. E como eu disse, isso não é mandatório, porque nem sempre você vai ter, mas se você tiver, você sai um passo à frente. E afinal, o que são informações-chave? Quando eu falo assim, parece que é alguma coisa confidencial, mas não é, tá? Não precisa ser. Vamos imaginar, por exemplo, que o presidente da empresa divulgou que a empresa vai entrar em um novo segmento de produto, ou que vocês vão começar negócios com um novo cliente. Se você tiver alguma habilidade, algum conhecimento que ajude a empresa nesse sentido, seja no novo segmento, seja num negócio com um novo cliente, você sai um passo na frente, você está bem na fita. Por quê? Você mostra que pode ajudar muito a empresa estrategicamente. Por quê? É a estratégia da empresa, você está alinhado com essa estratégia e você tem muita coisa para oferecer. Então, isso é mais um motivo para que você ganhe mais. Então, a questão das informações-chave, se você tiver, ótimo. E uma última coisa que você tem que levar em conta durante a preparação é que dificilmente o seu chefe sozinho vai conseguir te dar o aumento. Para aprovar um aumento para você, ele vai precisar convencer o chefe dele, o RH, finanças, sei lá, quem quer que tenha poder nessa decisão. E pode até ser que você mesmo tenha muita interação com uma outra área, ou com outro gestor, e ele vai pedir a opinião dessa outra pessoa antes de te dar o aumento, o que ele acha. Certo? Então, mesmo que ele queira te dar o aumento, se algum desses outros stakeholders for contra, ele vai ter dificuldade. Às vezes ele nem vai conseguir o aumento. Então, você tem que considerar essas questões também. Então, você vai se fazer a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para ajudar meu chefe a facilitar essa aprovação com os outros stakeholders? Lembra que você tem todo o interesse do mundo. Quem quer o aumento é você. Se você puder fazer alguma coisa para ajudar seu chefe a conseguir essa aprovação de uma forma mais fácil, você tem que fazer, você está focado no seu objetivo. Então, você já tem que ter isso em mãos. Quanto mais você facilitar a aprovação do aumento para o seu chefe, mais chance você vai ter de conseguir esse aumento. Então, o que você faz antes é identificar os outros stakeholders. Entenda o que é importante para eles e como você pode atender os interesses dele. Quando você souber isso, fica muito mais fácil e aí você vai estar muito mais bem preparado. E com isso a gente finaliza toda a parte de preparação. Então, assim como em qualquer outra negociação, você precisa de uma preparação muito bem feita para ter sucesso. Todo negociador de sucesso, ele se prepara muito bem. Bom, aí chegou o dia da reunião, o que a gente vai fazer? Quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Em primeiro lugar, você tem que estar e parecer confiante. E a preparação que você fez é crucial nesse sentido. Por quê?
À medida que você se sente bem preparado, você ganha confiança. E em qualquer negociação, não só de salário, qualquer tipo de negociação, quando você se sente e se mostra mais confiante, a sua chance de sucesso aumenta muito. Isso é estatístico, tá? Não sou eu que estou falando, é pesquisa de fato. Todo negociador que chega mais confiante dentro de uma negociação, ele tem maior chance de sucesso. E a sua postura é importante nesse sentido. Se você entrar na reunião de cabeça baixa, murmurando, aí é certeza que você não vai conseguir o que você precisa. E aí eu tenho uma dica de ouro para vocês. Sorria. Começar qualquer negociação com uma vibração positiva ajuda demais. E vocês precisam fazer isso. Então, tenham confiança e um sorriso no rosto. Isso é importante. Vamos começar assim. Bom, e vamos continuar nessa questão do clima positivo, porque manter o clima positivo é extremamente importante. Como que você pode fazer isso? Bom, depois daquele tradicional quebra-gelo, que a gente tem muito isso nas nossas negociações aqui no Brasil, é importante, tá? A nossa cultura é importante, então é importante você ter esse quebra-gelo, e aí você pode começar a conversa. Só que você tem que levar essa conversa e já desde o início começar a conversa com um clima positivo. Você pode falar assim, por exemplo, olha, eu gosto muito de trabalhar aqui, isso ajuda, é muito bom. Eu acho meus projetos desafiadores, e isso me motiva muito. Olha, no passado eu tive muitos desafios, eu acho que o escopo do meu trabalho aumentou muito, eu acredito que as minhas responsabilidades aumentaram. E eu respondi bem, eu respondi com excelentes resultados. Por isso é que eu gostaria de discutir as possibilidades de melhorar meu salário. Vocês percebem? Você inicia a reunião com um clima positivo, você está falando de coisa boa, você gosta de trabalhar aqui, os seus projetos foram desafiadores, você está muito motivado, os desafios que você teve no passado, você abraçou e resolveu, você ganhou mais responsabilidade, tudo isso são coisas positivas lá dentro, você não está choramingando. Isso é muito ruim para começar uma negociação. Quando você começa nesse clima positivo, isso é a forma certa de dar o primeiro passo. Tá? Então, vamos lá. Você vai entrar na negociação confiante e não basta só parecer, você tem que se sentir confiante. A preparação vai te ajudar. Você tem lá a cabeça erguida, sorriso no rosto e já começar com um discurso extremamente positivo. E antes de falar em números, é importante você começar mostrando o que você já fez pela empresa. Mas você vai gastar pouco tempo aí. Lembra daquela folhinha de resumo que você fez? Usa ela. E pode até tirar uma cópia, entregar para o seu chefe, não importa, mas é alguma coisa mais rápida. Depois disso, você vai focar mais tempo naquilo que você pode fazer pela empresa, olhando para o futuro. E aí você vai usar aquelas informações-chave que você considerou na preparação. Então, você tem que ter isso em mente. O teu foco maior tem que ser o futuro e não o passado. O que você pode entregar para a empresa. Lembra sempre daquele exemplo que eu dei. Quando a empresa vai buscar um profissional fora, lembra, o foco dela, e ela está disposta a pagar muito dinheiro por isso, é o que esse profissional pode fazer pela empresa. O passado dele credencia ele, assim como o teu dentro da empresa, mas ele não é o fator determinante. O fator determinante para você conseguir um emprego, para você conseguir um aumento de salário, é o que você pode fazer pela empresa. Isso é importante. Aí, um cuidado que você tem que tomar quando você começar a conversar, tá? É extremamente importante você considerar as técnicas de negociação, de comunicação. Toda negociação é uma comunicação. Então, não adianta você falar com o outro da forma como você gostaria de ouvir. Você tem que falar para o outro da forma como ele gosta de ouvir. Então, por exemplo, seu chefe é um cara detalhista. Você tem que mostrar detalhes. Pô, mas eu não gosto de detalhe, não importa. Quem está ouvindo e para quem você precisa passar a mensagem é ele. Se ele gosta de detalhes, você tem que mostrar detalhes. Se ele gosta mais de resumo, mostra a coisa mais sumarizada. Não é o jeito que você gosta de ver, é o jeito que ele gosta de ver. De repente ele gosta de apresentações, monta o PowerPoint.
Se ele gosta mais de falar, então você tem uma folha de rascunho, conversa mais, não vai apresentar nada. Então, você tem que respeitar as preferências de comunicação da outra pessoa. Isso é chave para você ter sucesso. E não só na negociação de salário, qualquer outro tipo de negociação, eu diria até na nossa vida como um todo. E aí, nesse momento, você vai lembrar daquilo que você preparou lá atrás, que são os outros stakeholders. Então, quando você sentir que seu chefe já está tendencioso para o seu lado, aí é hora de mostrar para ele como você pode ajudá-lo a conseguir a aprovação dos outros stakeholders. E como você já se preparou, você vai mostrar para o seu chefe como que você vai atender os interesses de todos os stakeholders envolvidos. Você vai dar para ele argumentos que vão ajudar ele a falar com o chefe dele, com o RH, com finanças, justificando que o aumento para você é a melhor coisa do mundo, porque tudo que você pode propiciar para a empresa, ou melhor, o que você pode propiciar para a empresa, vai ser muito mais do que aquilo que a empresa vai estar te dando. Essa é a chave do sucesso. E olha, vai por mim. Quando você fizer isso, ele vai ficar muito surpreso, de forma positiva, é claro. Por quê? Você está ajudando ele a conseguir o que ele precisa também, o que ele quer, já que é isso que ele quer fazer. Ele está tendencioso já a te dar o aumento. Bom, aí sim, depois que você fez tudo isso, é hora de você colocar o seu número. E não importa se é um percentual, se é um valor absoluto, quanto você quer de aumento. E aí é importante você colocar o número primeiro. Por quê? Nesse momento você vai criar uma ancoragem. Tá? Em qualquer negociação, sempre assim, o primeiro número colocado na mesa, ele vira referência para toda a negociação. Então, se você deixar vir o número primeiro pela empresa, é possível, até provável, eu diria, que o número vai ser inferior ao que você pesquisou, ao que você deseja. Então, quando você colocar o seu número, também não pode inventar alguma coisa, você tem que focar no valor de mercado que você pesquisou anteriormente, né? Não dá para inventar. Então, mostra sempre o teu backup e tudo. Por quê? Quando você entra com o seu pedido, o teu número vira referência. E aí, acontece uma coisa interessante. Vamos imaginar que você deixa a empresa colocar o número primeiro. E aí eles colocam um valor, mas o valor que você tinha em mente era muito maior. Mas na tua cabeça, o que acontece? Você fala, bom, se a empresa está me oferecendo isso aqui, nem adianta eu ir com isso, porque eu não vou conseguir nada, a diferença é muito grande. A tendência é que você abaixe o seu pedido mesmo antes de ter colocado. Quando você faz ao contrário, a vantagem é tua. Por quê? Vamos imaginar que você pediu aqui e a empresa tinha em mente isso aqui. Ela vai ter o mesmo efeito que você tinha. Pô, nem adianta eu colocar isso aqui, porque a expectativa dele é muito mais alta. Se eu colocar isso aqui, eu vou gerar o contrário, vai gerar uma frustração. Então, a diferença é muito grande. Provavelmente você já falou, bom, deixa eu dar uma olhada melhor nesse número. Então, mostrar esse valor, mostrar o backup de onde você tirou isso, o que justifica esse número, é importante e é bom você colocar primeiro. Aí, durante a discussão, é importante você fazer perguntas. Por quê? É através das perguntas que você vai entender o que é valor naquele momento para a empresa e também para o seu chefe. E quando você entende isso, você ajusta o teu discurso no sentido que apoia aquilo que a empresa, o seu chefe pensam que é importante naquele momento. E aí você vai aumentar a tua chance de conseguir o aumento. E isso é assim, como em qualquer negociação, as pessoas tendem a ser mais colaborativas com quem ajuda mais elas nos seus interesses. Tá? Então, à medida que você descobre que aquilo é o valor no momento, oferece ajuda. Então, sei lá, se oferece para liderar um projeto, para desafiar mais seus próprios objetivos, realizar alguma tarefa específica, aquilo que é realmente importante para o outro lado. Agora, você tem que tomar um cuidado. Você tem que se oferecer para aquilo que é de fato o que a empresa e seu chefe mais desejam naquele momento. Não adianta nada fazer um monte de tarefa adicional que não agrega valor naquilo que é realmente importante, né? Você só vai ganhar trabalho, mas não vai conseguir aquilo que você precisa. Uma outra questão, que é um cuidado muito importante, é que durante a reunião,
você não pode ameaçar. Nunca ameace. Por mais que você esteja preparado, é possível, e de novo eu diria que é até provável, que seu chefe vai colocar alguns empecilhos para o seu pedido de aumento. Nesse momento, se você não tiver cuidado, aí você vai conduzir a negociação para um campo muito ruim para você, que é o de ameaçar. E aí, entra aquelas frases famosas, sabe? Se essa empresa não me dá o valor que eu mereço, eu vou procurar uma que dê. Se a empresa não reconhece todo o esforço, o sacrifício que eu fiz nos últimos tempos, ou eu dou meu sangue por essa empresa e ninguém reconhece isso. Tá, esse tipo de coisa não vai te ajudar em nada, na verdade, só vai te atrapalhar. Existem estudos que provam que ameaças não levam o outro lado a fazer aquilo que você quer. A ameaça não é uma ferramenta de persuasão. Na verdade, o efeito ou é nulo ou é o contrário. E é fácil de mostrar isso. Sabe aqueles avisos que tem naqueles pacotes de cigarro, aquele com aquelas fotos lá, que são terríveis, né? As fotos assustadoras? Bom, se isso funcionasse, ninguém mais fumaria. Porque você olha aquilo te assusta, você não vai mais fumar. E aquilo nada mais é que um aviso. E as ameaças dentro da negociação são a mesma coisa. O ser humano, ele tende a bloquear a comunicação quando ele se sente ameaçado, porque ele entra num modo de sobrevivência. Aí ele adota uma postura defensiva. E aí, o que acontece? Ele passa a buscar mais e mais argumentos para defender a sua posição. Então, o que vai acontecer? Se você ameaçar seu chefe, ou ele vai simplesmente ignorar o que você está fazendo, ou ele vai buscar mais argumentos para justificar que ele não pode te dar o que você quer, que é o aumento. Percebe como isso é ruim? E vale para qualquer tipo de negociação também. Tá? E é exatamente o contrário daquilo que você quer. Então, não tem ilusão. Ser reconhecido dentro da empresa é uma responsabilidade sua. Eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo. E em todos os lugares por onde eu passei, todos os gestores sabiam exatamente quem eram as pessoas que mais contribuíam, que mais se destacavam. E a gente sabia pelo nome, independente do departamento onde a pessoa trabalhava. Então, quando surgia um pedido de aumento, seja partindo da pessoa ou do próprio chefe como reconhecimento, todos nós da gestão sabíamos o valor que aquela pessoa tinha dentro da empresa. Então, se você realmente traz resultado, tem uma atitude colaborativa, o teu esforço, a tua dedicação vai ser lembrado, sem que você precise ameaçar ninguém para que isso aconteça. A ameaça só vai te levar no sentido oposto daquilo que você precisa. Bom, e se você não está reconhecido, aí talvez você precise mudar alguns conceitos a respeito de você mesmo, algumas atitudes. E mesmo que você tenha outra proposta em mão, não vale a pena ameaçar. E é claro que você vai mostrar a proposta que você tem em mãos, mas não num tom de ameaça. Você vai dizer que você gostaria muito de ficar naquela empresa, mas que tem outros fatores importantes para você, como um plano de vida, que é uma progressão salarial ou de benefícios, sei lá, mas que é importante para você naquele momento. E por mais que você goste da empresa, você não vê alternativa a não se aceitar uma outra proposta que te ajude a chegar nos seus sonhos mais rapidamente. Então, não tem necessidade de bater o pé, dizer que se eles não te dão valor, você vai achar quem deu, coisa do gênero. Tá? Mesmo que você não feche o acordo e decida mudar de empresa, você nunca sabe o dia de amanhã. Vai que um dia você muda mais uma vez de empresa e o teu ex-chefe vira o teu futuro chefe. Pronto. Então, você vai estar criando um conflito completamente desnecessário que não te ajuda em nada, mas pode te prejudicar no futuro. Então, sempre dá para falar a mesma coisa sem precisar ameaçar ou romper o relacionamento. Tenha isso em mente, que é melhor. E agora eu queria discutir uma questão importante e que você tem que considerar em todo o processo de negociação salarial. Nem tudo é dinheiro. Claro que o dinheiro é importante. Agora, existem outros fatores que têm que ser considerados e pode entrar na sua negociação, muitas vezes até com peso maior. Então, por exemplo, muitas vezes você tem o desejo de ter experiência de trabalhar fora do país. Se você estiver numa multinacional,
talvez isso seja possível. Então, nesse caso, trabalhar fora pode ser uma prioridade mais importante que o seu salário. Outro caso pode ser uma formação que você quer fazer, sei lá, uma pós, um MBA, um doutorado, ou mesmo um curso específico que você quer muito fazer. Então, ao invés de discutir salário, você pode conseguir uma ajuda de custo e até períodos livres durante o expediente para fazer teu curso. E ainda relacionado a dinheiro, você pode, de repente, negociar um bônus maior, um valor a ser pago, que não tem impacto direto no salário, mas é pago de uma vez. E aí pode ser interessante, vamos imaginar que você queira comprar um imóvel. Um bônus desse tipo, ao invés do valor diluído no salário, pode ser mais conveniente. Então, depende do seu momento. Pode ser ainda, por exemplo, a empresa te convida para mudar para outra cidade, para outro estado. Você pode negociar o pagamento de aluguel e custas durante um período mais longo. Então, o que eu quero dizer é que tem muito mais coisa que você pode negociar além do salário propriamente dito. E isso, às vezes, é conveniente para você. Então, dependendo do momento que a empresa está vivendo, dependendo do momento que você está vivendo, isso pode ser extremamente conveniente. Então, às vezes, por exemplo, a empresa está num momento difícil. Tá? Você não vai conseguir o aumento de salário. Mas, de repente, tem verba lá para o treinamento. Então, o mais importante, a minha mensagem aqui, é você ter uma perspectiva mais aberta. É buscar opções que te atendam, sim, e que você valorize naquele momento. Então, salário não é tudo. E ter essa flexibilidade pode ser alguma coisa extremamente valiosa para você. Bom, eu mesmo, durante a minha carreira, eu negociei várias vezes sem discutir o salário propriamente dito. Eu posso te garantir que, a grande maioria das vezes, o benefício que eu tive foi maior do que se eu tivesse tido o salário aumentado. Por quê? Era o que era valor para mim na época. E muitas vezes, isso vale mais que dinheiro. E eu queria só dar uma última recomendação, mas extremamente importante. Enquanto você estiver conversando com o seu chefe, ou com quem você estiver negociando o aumento, escuta o que a pessoa está falando. A gente tem uma tendência natural de não ouvir as pessoas. Por quê? A gente tem o nosso raciocínio, a gente preparou, desenhou o raciocínio na nossa cabeça. E aí, enquanto a pessoa fala, ao invés de ouvir, a gente está preparando os argumentos para convencer a pessoa daquilo que a gente quer. O problema é que isso causa o efeito oposto. Claro que a gente quer persuadir a outra pessoa, esse é o objetivo, mas uma parte desse processo é buscar alternativas ou argumentos que atendam o que a pessoa coloca como valor ou como dificuldade para ela. Agora, se a gente não ouve o que ela está falando, a gente perde eficiência no processo de persuasão. Então, é muito importante ouvir de verdade a pessoa, identificar valor, identificar as dificuldades, e aí sim mostrar que a gente pode contribuir para ajudar. Agora, se a gente não ouve, fica muito difícil, né? Não tem jeito. Bom, e com isso, eu fecho as dicas que eu queria dar para vocês e eu fico à disposição para dúvidas. Então, as dúvidas que vocês quiserem, podem colocar aí no chat que eu vou respondendo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se já tem alguma aqui. Ok, tem uma aqui do Celso, na verdade é porque eu tive uma da semana passada que eu estou trazendo para responder agora, que é o Celso. Ele pergunta o seguinte: a minha empresa está num processo de demissões por causa da crise do Covid. Seria melhor esperar para pedir o aumento? Bom, Celso, isso faz parte de escolher o momento certo, que nem eu tinha falado. Então, realmente, se a empresa está numa fase difícil demitindo, talvez seja melhor esperar um momento mais adequado. A não ser que você tenha recebido uma proposta de outra empresa. Tá? Mas aí é melhor você, se você tem a preferência de ficar na empresa que você está e receber uma proposta, aí nesse caso vale a pena abrir um processo de negociação independente da crise. Né? Se a empresa entende que o valor que você pode produzir para ela, para o seu chefe, é maior do que te perder, eles vão te fazer uma contraproposta. Agora,
O mais importante é o quanto você pode ajudar a empresa a superar a crise. E sem você na empresa, isso ficaria muito mais difícil. Se você conseguir mostrar isso, fica muito mais simples de conseguir o aumento. Então, mesmo em momentos de crise, é possível crescer na carreira, conseguir um salário melhor. Tudo depende do quanto você consegue ajudar ou contribuir com a empresa para superar essa fase difícil, né? E uma outra abordagem numa situação dessa pode ser buscar aquelas outras alternativas além do salário. Então, talvez você encontre algumas coisas que são valor para você e que a empresa pode conceder, sem ter que aumentar o salário propriamente dito. Então, quando você consegue isso, vale a pena. Uma outra pergunta do Caian: ter menos de um ano de empresa impossibilita essa negociação? Depende, Caian. O que acontece é o seguinte: as empresas, quando elas contratam um profissional, como eu tinha dito, elas contratam um profissional pelo que ele pode fazer pela empresa. E, às vezes, um espaço curto de tempo não é suficiente para ele mostrar que ele pode fazer aquilo para o que ele foi contratado e mais. Então, pode ser que inviabilize. Eu, por exemplo, já trabalhei em empresas em que você não tinha aumento nos primeiros 12 meses. E isso faz algum sentido. Por quê? É um período curto para você mostrar o para que você veio, para que você foi contratado. Porque você foi contratado com a empresa tem uma expectativa, ela quer que você gere um determinado resultado. E, às vezes, 12 meses não é tempo suficiente para você gerar esse resultado. Agora, se nesse período ou você acaba recebendo uma outra proposta, ou você percebe que você já atingiu o objetivo que a empresa tinha para você, e você consegue mostrar que você consegue fazer muito mais, aí pode até ser feito, mas vai depender muito do que você conseguiu dar de retorno em relação ao investimento da empresa. Pensa que quando a empresa te contratou, é um investimento que ela faz. Muitas vezes eles pagam até um salário mais alto para isso, né, do pessoal que eles têm lá, ou que eles tinham, que saiu. Então, se você consegue mostrar que o investimento que a empresa fez já retornou com você, aí pode ser. Mas eu acho que um período de um ano, pelo menos, para você mostrar isso, é mais razoável, né? É difícil, em tão pouco tempo, o teu chefe, a empresa, ter a percepção do quanto você é valioso para ela, pensando no futuro, tá? Vamos ver aí, se eu não respondi alguma das perguntas, vocês me colocam aí no chat, que eu complemento a resposta, não tem problema, tá? Eu acho que fora isso já não tinha mais nenhuma pergunta. Ok, às vezes tem um delay, mas eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, a gente pode seguir para encerrar. E aí, se aparecer mais alguma coisa, eu respondo. Bom, pessoal, eu espero que com todas essas dicas você consiga se preparar melhor para as possíveis negociações de salário, seja na empresa em que você trabalha, seja numa potencial mudança de emprego. E isso é muito importante. Por quê? Muitas vezes a gente muda de empresa e não está preocupado em negociar salário. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: aqueles pequenos aumentos que a gente consegue, talvez você fale assim, poxa, mas eu queria muito mais. Agora ele não representa tanto dinheiro. Mas pense o seguinte: aquele aumento ele está incorporado no seu salário. E talvez ele não represente muito se você falar assim, 6 meses, 1 ano. Agora, pensa o quanto esse aumento ele vai representar em valor absoluto em 10, 20 anos, que é o que você tem de carreira, ou muito mais. Percebe? Então, às vezes, você negociar pequenos aumentos quando você muda ou quando você tem alguma variação de salário dentro da própria empresa, ele vai te ajudar muito no acumulado do futuro. Às vezes a gente acha que é pouco, mas ele tem uma representatividade muito grande. E se você seguir tudo que eu recomendei aqui hoje, com certeza você vai ter mais sucesso na negociação. O importante
e que você tem que ter em mente sempre é o processo ganha-ganha. Não dá para imaginar que a empresa vai reconhecer um aumento de salário se você não tiver nada para oferecer para a empresa, nada que a empresa valorize para te dar em troca, para você dar em troca. Não tem jeito. Tá? Esse é o ponto-chave para o sucesso da tua negociação. E se você gostou, quer se aprofundar mais nesse assunto, começa a me seguir nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, onde vocês quiserem, eu vou estar lá. Todo dia eu posto conteúdo novo sobre negociação e resolução de conflitos. E não esquece de deixar seu like aqui, se inscrever no meu canal do YouTube, compartilha essa publicação com um amigo, até com o seu chefe. Essa live vai ficar gravada, amanhã eu libero a gravação dela, e aí vocês vão poder compartilhar com um amigo, até com o seu chefe, né? Às vezes, quando as duas partes compreendem e usam boas práticas de negociação, tudo fica mais fácil, né? É o sonho de qualquer negociação. E com isso, a gente fecha mais um episódio do programa Negociação Sem Complicação. Lembrando que esse programa vai ao ar ao vivo, toda terça-feira às 19 horas. E além desse programa, eu tenho um outro que chama Projeto Negociador de Alta Performance, que vai ao ar também ao vivo, toda quinta-feira às 19 horas. Então, eu vejo vocês lá. Até quinta.